E aí pessoal, hoje vamos resolver uma questão do Enem de 2013, questão 144, caderno cinza. Questão que diz o seguinte: as torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construída numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm, cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. Então notem o que, gente? A gente tem aqui um prédio, né? O prédio ele tem uma inclinação de 15 graus e a altura dele aqui, ó, que é dada pelo segmento AB, que pega um vértice aqui da base com outro vértice aqui da base superior com a base inferior, ele tem 114 metros, né? E ele já falou que a gente vai utilizar aqui, ó, para calcular, utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus. Né? E ele quer saber qual que é a área da base, né? Formada por um quadrado. Está escrito aqui, ó. Um bom exemplo de prisma oblíquo de base quadrada. Então ele quer saber qual que é a área da base, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vou representar aqui o prédio. Notem aqui eu coloquei o prédio, mas só vou utilizar um desses triângulos aqui, ó. No caso esse daqui, né? Então aqui estão as informações, ó. Notem que eu tenho 114 metros do ponto A até o ponto B, né? Esse segmento aqui, que é correspondente à altura do prédio. Depois ele fala que a gente tem um ângulo de 15 graus com a vertical. Lembrando que a vertical é esse segmento aqui que está em pé. Horizontal é esse daqui que está deitado. Então, anotem que ele falou a tangente. Aqui ele me deu a tangente de 15 graus. Então, pelas razões trigonométricas, quando a gente tem a tangente, a gente tem o que? A gente vai ter que trabalhar cateto oposto e o cateto adjacente, né? A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, ó, coloquei aqui, ó, tangente de 15 graus, a equação é essa, ó, tangente de 15 graus é igual cateto oposto dividido pelo valor do cateto adjacente. Então, notem, nessa equação, qual é o valor que eu não tenho? Tangente de 15 graus, o exercício já deu. Ele falou que é para utilizar 0,26. Cateto oposto, ó, o ângulo de 15 graus está aqui. Oposto ao ângulo de 15 graus é a reta que está na frente desse ângulo. Ó. Está oposto. 15 graus, quem está na frente é o x. Então, o x vai na parte de cima aqui da fração, no numerador. E o adjacente, cateto adjacente é o que está ao lado, né? Então, ó, notem que eu tenho o segmento AB aqui como cateto adjacente. Então, pego esses valores e substituo aqui nessa equação, ó, que vai ficar assim. Tangente de 15 graus, cateto oposto é o x, cateto adjacente é o 114, ó. E agora, vou colocar lá tangente de 15 graus. Ó, tangente de 15 graus é equivalente a 0,26. Então, notem que eu tenho uma equação do primeiro grau, né? E essa equação do primeiro grau, para eu resolver, ó, eu tenho x e o denominador do x 114. Ou seja, o x ele está sendo dividido por 114. Agora o que eu tenho que fazer? Esse 114 vai passar para o outro lado lá, dividindo, né? Ou desculpa, multiplicando, porque aqui ele já está dividindo. Então, como é que ficaria essa equação? Ó? 0,26 que multiplica 114. Ó, vou voltar aqui. Estava assim, ó, 0,26 é igual a x sobre 14. Esse 114 passa para o outro lado da igualdade multiplicando, né? Então, vai ficar 0,26 vezes 114. E eu fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter o valor de quem? O valor do x, né? X é igual a 29,64. Então, notem que essa base aqui, essa reta aqui na horizontal, ela vale 29,64. E a gente quer saber qual que é a base da pirâmide. Coloquei um quadrado aqui, então imagine que esse é como se fosse o piso térreo da pirâmide, né? Ele tem um formato de quadrado. Se esse formato aqui é um quadrado, se ele fala que a base
desse prisma é quadrado, se esse lado é 29,64, todos os demais lados serão 29,64. Então aí fica fácil para a gente encontrar a área, né? Porque a gente tem que lembrar que a área de um quadrado vai ser igual a lado vezes lado. Então se um lado é 29,64, por consequência o outro também vai ser. Então vou multiplicar os dois, ó, 29,64 vezes 29,64. Fiz a multiplicação, vou ter aqui a área da base, ó, 878,53 metros quadrados. Então essa vai ser a área desse prédio aqui, né, que é um prisma oblíquo, né. Ele pergunta assim, ó, vamos lá, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço de 878,53 metros quadrados. Então, para esse exercício aí, coloquei 3 tópicos, ó, razões trigonométricas, é bom lembrar o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Formas geométricas, né, porque aqui nesse exercício ele confunde um pouco a gente quando ele fala 15 graus com a vertical. Daí tem gente que coloca o 15 graus aqui embaixo e a minha razão vai mudar, porque eu vou fazer uma razão, em vez de fazer x sobre 14, eu vou fazer 14 sobre x e vai dar um resultado totalmente diferente, né? E aqui então, formas geométricas, lembrar o que são os ângulos, quais são os catetos, cateto oposto, adjacente, quem é a hipotenusa. E aqui a gente precisou em específico calcular a área de um quadrado, cálculo de áreas, né? Então é só isso. Curtiu? Entra lá no site professorlais.com.br, manda sua dúvida, peça um vídeo ou entra no canal no YouTube Professor Lais. Obrigado.